Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Que bom receber vocês aqui, dia 9 de junho, 3 dias antes do comemorado Dia dos Namorados. E nós estamos aqui para quê? Para conversarmos, para aprendermos sobre as dinâmicas inconscientes, sobre as dinâmicas da nossa família, do nosso psique, do nosso mundo interno, sobre tudo que envolve os homens mais importantes, né, da vida de toda mulher. A começar pelo pai, que é o nosso primeiro contato com o masculino. Depois nós, saímos dessa infância, desse vínculo ou não vínculo com o pai, migramos ali para a vida de adolescente, então começam os relacionamentos com os namorados, não é isso? Você lembra? Já deve ter lembrado. Você lembra do seu primeiro namorado? E depois, na evolução desse namoro, nós noivamos e então temos contato, conforme a palavra de Deus, com aquele que é com quem nós vamos nos tornar uma só carne, uma só pessoa, e vamos seguir para a vida com o nosso marido. Então, qual é a proposta da live de hoje para vocês? Entender se há conexão entre essas figuras masculinas tão importantes na nossa vida? O que será do nosso pai, que está no nosso namorado, que está principalmente no nosso marido? Essas coisas acontecem, o inconsciente linka as coisas, nós somos tomados de alguma forma por algo invisível e da alma, por forças do inconsciente, que de alguma forma conecta tudo. E é para isso que nesse dia eu estou aqui com a minha querida Maristela, e nós vamos começar. Vocês sabem que eu gosto de uma boa musiquinha no começo da live, né, gente? Então eu vou colocar aqui para vocês. Quem me segue de pertinho sabe, eu já fiz vários stories com essa música. Ela é de uma moça que chama Flaira Ferro e ela chama Me Curar de Mim. Eu vou colocar para vocês ouvirem aqui bem alto. Vocês só me digam aí se o som tá saindo e se tá tudo bem. Nós vamos ouvir essa música e logo mais nós vamos chamar a convidada especial de hoje, a Marcinha. Então vamos lá? Conseguem ouvir? Só me deem um retorno se tá dando para ouvir, por favor. Você também quer? Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar.
amostrada, dou sorriso e sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, 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 despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem pra enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco, só sei que a busco. Me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim. Que música mais maravilhosa. Acho que assim umas 200 vezes que a gente ouvir, nós vamos fazer mudanças grandes, profundas na alma. Gostaram da música? Gostaram da letra? Se vocês quiserem procurar depois aí no YouTube, é uma música extremamente terapêutica. Só para mulheres adultas. Não é um tipo de música que quem funciona na criança interior dá conta de ouvir. Porque ela é dura, né? Ela é realista e ela nos chama para um compromisso. Ela nos chama para um olhar para fora, ela nos chama para um reconhecimento que só a mulher adulta pode fazer. Então, depois desse banho de difíceis verdades, o tal do credo, que delícia, né? Vamos começar então a nossa... Já começamos, né? Vamos nos aprofundar no assunto da live. Eu quero chamar aqui, vou apresentar para vocês a minha querida Márcia Maristella. Somos colegas de formação de constelação à luz da Bíblia. Marcinha, que eu chamo de Marcinha. Marcinha, que também é membro da Igreja Batista lá na Bahia. Vocês vão ouvir que delícia de sotaque. Eu quero saber de vocês só uma coisa antes, por favor. O som tá bom? Vocês me ouvem bem? Ou vocês acham importante e necessário colocar um fone? Como é que tá a questão de som? Vocês me falam aqui, por favor? E se for o caso, eu coloco. Vou chamar ela, e aí vocês podem ir fazendo a avaliação enquanto ela vai chegando, tá bom? Deixa eu chamar aqui. Chegou aí o pedido, o convite, Marcinha? Deu certo? Ah, que linda! Chegou! Olá, Marcela. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Boa tarde, querida. Ó, estamos nós todas aqui alaranjadas. Todas radiantes. Nessa semana de mês dos namorados não podia ser diferente, né, Marcinha? Com certeza. Cheio de energia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, meu amor. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Honrada, né? Compartilhando com você desse conhecimento, né, que tem me acrescido tanto. Essa formação tem sido, sabe, tem me ampliado muito mesmo minha consciência, ampliado minhas perspectivas. Eu tenho me encontrado nesse universo da terapia sistêmica, da experiência uma atrás da outra. E Deus nos presenteou, né, com esse conhecimento tão maravilhoso que só reforçou tudo que nós já tínhamos aprendido com a Bíblia e com a palavra de Deus. É muito libertador, muito lindo, né, Marcinha? Eu acho que nós vamos precisar colocar um fone. Eu tô ouvindo a sua voz baixinha. Eu coloquei aqui o fone. O que Ah, você bem. Já tá. A gente precisa de um retorno de vocês, então. Gente, por favor, o pessoal que tá aqui na live, dá um retorno para mim. Geralmente, quando eu faço, a minha voz fica baixa. Elaine, que bom que vocês estão chegando. Elaine também é do nosso curso. Elaine também é colega de turma. Dá um retorno para nós do som.
Eu já estou falando, né, desde o começo. Marcinha, você pode ir se apresentando para o pessoal. Enquanto isso, vou pedir para a Elaine dar uma observada. Como é que está a nossa altura de voz, o tom de voz? Se eu preciso colocar um fone, porque você já está. Eu estou te Pode ouvindo bem. se apresentar, querida. Bom, meu nome é Márcia Maristela, né? Sou professora, né? Sou professora de formação. Eu me formei em letras e já tenho 20 anos já de sala de aula. Amo a minha profissão. Mas, com o tempo, eu sempre tive muita vontade de me aprofundar em mim, né? Sempre tive essa sede por me autoconhecer, por saber quem eu sou e para que eu estou aqui. Eu sempre me senti um pouco, parecendo que estava faltando algo mais. E aí, muitas pessoas me perguntavam, mas você é terapeuta? Eu falei, não, sou terapeuta. Eu nunca pensei nessa possibilidade. Nunca pensei em fazer psicologia, nada disso. Mas apareceu essa oportunidade maravilhosa que foi, né, o curso da Thalita. E eu tive contato também com a terapia sistêmica, justamente nessa busca por conhecimento. E aí a gente acabou se encontrando nesse lugar, né, de conhecimento, de amplitude, de sair do curto para o longo, para o amplo. E tem sido maravilhoso. E um prazer, né, conhecer gente assim como você, Marcela. Né, se conectar com Ah, que legal. tanto do Brasil é muito gostoso. Tem sido realmente uma experiência assim que há muito tempo. Eu até comentei um dia desses nos stories que quando eu entrei logo, né, no Estado, eu sou funcionária pública, eu não conseguia dormir quando eu tinha aula à noite. Eu chegava muito afórica das aulas, porque era muito gostoso. Né? Eu realmente gosto muito de estar na sala de aula. Mas eu senti isso essa semana fazendo um atendimento de constelação. Eu senti aquele primeiro, sabe quando você se sente pertencente no lugar onde você tem que estar? Assim que eu me senti. E falar desse assunto realmente, e falar sobre esse tema específico aí que você pensou, né? Falar sobre pai, sobre namorado, sobre marido. Eu também fui casada já 2 vezes, né? Eu tive meu primeiro relacionamento e hoje eu tenho um segundo relacionamento. E isso, aprender sobre isso, pensar sobre isso, ampliar a minha consciência sobre isso, incluir essas pessoas também dentro do meu sistema tem sido libertador. Né? E ver meus filhos, eu sou cercada de homens, então quando se fala de pai, marido, namorado, né? Eu sou cercada de homens por todos os lados. Tenho 4 filhos, 2 netos, uma menininha chegando aí também. E é isso, basicamente é isso. E é um prazer Que estar aqui para a gente legal. conversar, né? Contribuir de É alguma verdade. forma com essas meninas aí. Verdade. Lives são conteúdos gratuitos, né, Marcinho? A gente faz mesmo ali com aquela consciência do dar, na consciência de contribuir, na consciência de gerar saúde emocional, gerar, sabe, aqueles insights, coisas que eu e você na nossa adolescência não tivemos, nada disso era acessível para nós, na verdade nem existia, né? Então, hoje, o pessoal que vem para a live, o pessoal que fica, o pessoal que acompanha, mesmo que depois gravado, vive numa época de uma abundância muito grande, onde isso é dado. Isso é dado. Então, quando a gente sabe receber, quando a gente acolhe aquilo que a vida, que Deus nos traz, nós podemos evoluir de muitas e muitas e muitas, e muitas formas, e a gente está assim, sempre mais perto, um pouquinho mais perto da saúde emocional, um pouquinho mais perto da saúde espiritual, um pouquinho menos adoecido, um pouquinho mais se curando de si mesmo, né? Como a música diz. Porque quanto mais nós curamos essas coisas que são da nossa alma, mais o nosso espírito está livre para interagir com Deus. Porque na maioria das vezes, e essa foi a minha experiência, o adoecimento da alma atrapalha o envolvimento com Deus. Porque a alma adoecida, ela não tem visão clara do Senhor, né? Então, quanto mais nós curamos a alma, mais nós temos acesso, é mais fácil, é mais leve, é mais livre para ir na direção da tal vida abundante que Jesus já conquistou para nós na cruz.
Já está tudo consumado. Ele finalizou, ele fez de A a Z. E por que que muitas vezes, principalmente nós que somos mulheres cristãs, não conseguimos viver essa vida abundante que Jesus nos deixou? Porque nós não somos anjos. Anjos não têm questões de alma onde eles se enroscam. Anjos são seres estritamente espirituais. Nós somos humanos. Pode ser redundante falar, mas às vezes parece que a gente se esquece. Nós somos humanos, nós temos uma alma. E a nossa alma, dependendo da construção, ela é uma alma mais ou menos adoecida, mais ou menos sofrida, mais ou menos cativa. E quando nós encontramos Jesus, nós vemos, a gente vem para Ele tal como nós somos, com tudo que temos. E o Espírito Santo começa essa obra maravilhosa de nos curar, de nos sarar, de nos revelar e de se revelar a nós. E se no meio de todo esse processo nós encontramos aquilo que o Senhor nos deixou na terra, que são os conhecimentos, as ciências, as sabedorias dos homens que contribuem muito com a saúde da nossa alma, vamos usar. Deus não tem problema que nós acessemos os conhecimentos dessa vida, né? Quem tem esses problemas, o preconceito com aquilo que é dessa terra, que quem tem na maioria das vezes somos nós. O Senhor é absoluto, para Ele está tudo certo, Ele não tem problema nenhum quando a gente vai para o médico. Não tem. Porque não existe nada que Deus possa ficar chateado com a gente, porque escolheu ir no médico ao invés de vir a mim. Deus não se sente ameaçado, não é verdade, Marcinha? E as constelações surgiram para nós como mais uma ferramenta que nós queremos converger para Cristo e colocar a serviço daqueles que são imagem e criatura dele. Né? Então, hoje nós nos reunimos aqui para falar sobre o link pai, namorado, marido. Nós, como profissionais de saúde mental, de saúde emocional, queremos contribuir. Boa noite, boa noite. Eita, será que eu vou saber falar? Stouze. Crochê? Boa noite, boa noite. Deixa eu ver quem chegou mais. Juliana, Elaine. Tem gente que eu conheço, tem gente que eu não conheço. Suênia? Suênia, Elaine. Aqui o pessoal tá dizendo que o som tá bom. Então podemos seguir, Marcinha. Quando você falou, né, você comentou, falou da alma, sempre foi um incômodo muito grande para mim. Ver pessoas com muito potencial, mas paralisadas, sabe? Em relacionamentos tóxicos, em relações, assim, não falo nem só de namorado, de marido, mas em relações tóxicas, sabe? Com o que é emocional muito baixo, aquele coeficiente emocional, aquela dificuldade de manter-se em grupo, aquilo me incomodava muito. Meu Deus, por quê? E principalmente no meio cristão, meu Deus, a gente não pode, né? Tá vivendo fora, abaixo dessa vida abundante que a gente vive. Isso sempre me inquietou muito. E quando a gente fala em terapia sistêmica, quando a gente fala, né, das constelações, a gente realmente vê como uma ferramenta que o Senhor tem restaurado para que essas limitações emocionais elas possam ser, né, ali vistas, depois tratadas, depois acolhidas e depois tratadas, né? Aí vai ser de acordo com o direcionamento que a terapeuta der. Mas, no caso específico que a gente está falando hoje, que é com relação ao pai, né? A importância da gente olhar para esse personagem. Eu ouvi outro dia que a nossa vida é um enredo, né? Todos nós estamos contando uma história aqui, né? E temos aí esses personagens, o pai, a mãe, né? Todos aqueles familiares que vieram antes, eles vão entrando ali naquele palco. O Bert, ele até fala disso, né? Ele usa essa analogia de que a gente está em um grande palco da vida e cada um vai ali exercendo seus papéis. E muitas vezes o pai, ele é tirado desse lugar, né? Desse lugar de protagonista, porque também tem, né? O pai tem um protagonismo na minha vida, porque se não fosse o meu pai, eu não estaria aqui. Eu sou 50% pai e 50% mãe. Todos nós aqui
temos esse meio a meio aí. Então, não tem como a gente desprezar essa relação, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa olhar é para a questão do pertencimento. Nós precisamos entender que todos têm o direito de pertencer. Esse pai, ele vai ser uma estrutura segura para que você construa, mulher, relacionamentos amorosos firmes, né? Relacionamentos amorosos bem, não vou dizer inquebráveis, né? Que pode ser que aconteça. Mas, assim, que quando vier, como diz a palavra, né? Quando vier as tempestades da vida, a casa ela não vai cair, porque está construída sobre uma rocha firme. Primeiro Cristo, e depois as suas relações com os seus pais, em específico o seu pai. Por quê? Porque quando a gente libera, hoje em dia, eu estava até conversando com Marcela há pouco, né, que hoje nós mulheres estamos assim numa zona de perigo, que é essa questão do feminismo, advento, né, dessa coisa do empoderamento feminino. É uma linha muito tênue, porque realmente nós precisamos assumir os nossos lugares sociais, né? Podemos trabalhar, podemos fazer tantas coisas, mas a gente não pode. Marcinha, peraí. Falando em empoderamento, você me deu uma ideia, eu pensando aqui. Uma coisa que dá empoderamento é realmente começar a mexer do lado de dentro, né? Esse empoderamento mais externo, do físico, da força, do estudo, da mulher que é grande, que vai para o mundo, é maravilhoso, é admirável, tem seu lugar. Mas a gente sabe que é o lado de dentro que comanda o lado de fora. Então, realmente, o empoderamento, como a casa construída sobre a rocha, que é aquela que, quando vem a situação difícil, ela não se desmorona, como a casa que é construída sobre a areia, ela precisa estar muito bem embasada no interior. Então, o que eu acabei de ter uma ideia, linkei aqui, meu cérebro agora me deu um arrasto, um show. O que nós vamos fazer agora? Antes de você continuar a sua fala, vamos enviar essa live para pelo menos 5 pessoas dos nossos contatos que sejam mulher. Por quê? Porque quando a gente... Ó, já estou falando com vocês e já estou mandando aqui, ó. Porque quando a gente convida outras mulheres para virem ouvir esse tipo de conteúdo que nós preparamos para essa live, nós estamos contribuindo para esse tipo de real empoderamento. Então, vou dar um tempinho para o pessoal que está aqui. Gente, vocês nos ajudem nisso. O convidar, o curtir aqui no coraçãozinho, isso tudo mostra para o Instagram que o assunto é interessante, que é conteúdo digno de ser assistido. Então, eu vou convidar vocês, se cada uma de nós, vamos lá, vocês já fizeram? Eu estou fazendo aqui, estou bem mandando. 5 pessoas que você convidar, você vai continuar esse transbordo de saúde, de vida e do empoderamento que é o de verdade. E para vocês que já estão aqui, queridas e queridos, porque tem homem também na live, vocês, por favor, sintam-se à vontade. Nós abrimos a live, mas nós queremos interagir, né, Marcinha? Tem uma outra Marcinha aqui também que eu amo. Tem uma outra Marcinha que eu amo mesmo, que está aqui. Então, vocês podem escrever, podem interagir, podem perguntar. Tudo na medida do possível, nós vamos dar esse retorno para vocês. E, enquanto isso, nós vamos ouvindo aquilo que a Márcia preparou para nós. Desculpa, Márcia, empolguei, mas eu sei que tem que ser assim que o trem funciona. Empoderamento é empoderamento. E nós vemos o outro lado da coisa. Então, quando a gente fala dessa questão, né, do pai, eu não sei quantas, eu queria até que você dissesse assim, quantas de vocês foram criadas com o papai, né? Tiveram uma boa relação com o papai. Como é que está esse pai nessa? Vou responder. Né? Vou responder aqui escrevendo. É porque quando a gente tem qualquer tipo de julgamento com o nosso pai, né, que a gente tem dificuldade de incluí-lo dentro da nossa vida, do nosso sistema familiar, isso vai reverberar de uma forma negativa nas nossas relações. E principalmente na nossa relação com o nosso marido, com o nosso companheiro de jornada aí, depois do nosso pai, como Marcela bem falou, né, os homens da nossa vida.
Então, todo mundo ele tem que estar, todos os homens, esses homens, eles têm que estar no lugar dele devido. E o pai, ele tem que estar no lugar de honra. Aí você pode falar, Márcia, mas meu pai me abandonou minha mãe, meu pai, nunca tive contato com ele, né? Minha mãe dizia que meu pai fez isso, aquilo, outro. Enfim, a gente sabe que existem muitas dinâmicas e um enredo, cada um de nós aqui temos um enredo de vida bem peculiar, único, né? Cheio ali de dores e de delícias, mas essa figura, ela foi determinante para que você estivesse aqui. Foi ele que gerou a sua vida. Ele foi instrumento para que essa vida chegasse até você. Então, é muito importante que a gente, primeiro, coloque esse homem, que a gente chama de pai, né, no lugar devido dele, no lugar de honra. Aí você pode falar, mas eu tenho que me relacionar com ele, eu tenho que chamá-lo para minha casa. Não, necessariamente. Né? Mas você precisa entender que ele sim, que ele tem um papel na sua vida. Primeiro que ele já deu tudo que ele podia dar a você. Tudo que era necessário. O que estava dele, ele lhe deu, que foi a vida. Não tem dinheiro, não tem bens, não tem nada maior do que a vida. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente não vai para as relações faltando esse pedacinho que é o pai. E muitas vezes a gente vai procurar no companheiro aquele pai que a gente não teve. E aí é que acontecem os grandes problemas, né? A gente vai casar, às vezes, com um homem igualzinho ao nosso pai. O pai, às vezes, bate na mãe. E aí o que acontece? Eu me caso com o pai. Ou com um homem que vai fazer a mesma coisa comigo. Porque toda vez que a gente exclui alguém do nosso sistema, como todos têm direito a pertencer, naturalmente, a minha criança, ela vai buscar compensar isso. Ela vai buscar colocar alguém no lugar desse pai. E nunca deu certo marido no lugar de pai, né, gente? Como é que você vai ter um relacionamento saudável com um homem que você vê como seu pai? Ou como aqui também tem os homens, como uma mulher que você está vendo como a sua mãe. Nós, como esposa, nós não somos a mãe do nosso marido, nós somos a esposa. Tanto que, às vezes, a gente que é mãe, eu sou sogra, né? Tenho noras. Às vezes, a gente quer que a nossa nora trate o nosso filho como a gente trata. Mas ela não precisa. E se ela fizer isso, ela está incorrendo em um erro terrível. Porque ela não é a mãe. Ela tem que tratar ele como marido. E mulher tem que estar em pé de igualdade. Não assim, nem assim. Tem que ter equilíbrio nessa relação. E aí entra a segunda lei. Eu falei da primeira lei do pertencimento, né, que são 3 as leis do amor. A primeira lei é a lei do pertencimento, que todo mundo tem direito a pertencer. A segunda lei é a lei da hierarquia. Além de pertencer, todos têm que ter aquele cuidado da precedência na relação. Eu explico. Os pais, eles precedem a relação com os filhos. E a relação do casal precede a relação com os filhos deles. Isso é muito importante. Muito importante. Às vezes a gente troca essas pecinhas de lugar e isso dá um problema tão sério, tão grande, quando a gente mexe nisso aí, nesse tabuleiro, que é a vida. Os pais, eles são importantes enquanto você está na casa deles. Saiu da casa. A pessoa mais importante da sua relação é o seu marido, seu cônjuge. Aqueles que ainda estão namorando, ainda são seus pais. Né? Você ainda está ainda no processo, eu vou te falar aqui de estágio. Né? Como ele está passando ali pelos 30 dias de 60 dias de experiência, para ver se vai ficar no posto dele de marido. Mas ainda são os pais. Não tem que haver essa hierarquia, esse respeito pelo pai, pela mãe, né? A gente está falando especificamente de pai. E depois, nessa relação do marido e da mulher, primeiro é o marido, depois são os filhos. A gente não tem mania de... Marcinho, eu costumo falar nisso daí, né? O casamento começa de 2 e ele vai terminar de 2. Então, os filhos são na vida do casal e eles precisam ser, e é bom quando o casal entende isso. Os filhos são passageiros na família. Eles chegam, têm um tempo determinado para estar conosco e eles vão sair. Quando essa semana,
para fazer a preparação dessa live, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Eu fiz a devida pergunta assim, eu tenho um videozinho, uma criança numa entrevista com algumas mães, e aí uma criança perguntou para a mãe dela assim, ó, o que vai ser de você quando eu sair de casa? E aquela mãe engoliu. E aí logo eu entrei com um questionamento assim, seja bem sincero em relação ao seu casamento. O que vai ser do seu casamento quando seus filhos saírem de casa? O que vai ser dessa relação? Aí eu coloquei duas opções. Eu não quero nem pensar nisso e vai ser um paraíso. Tem que A ser um paraíso. maior parte... você sabe que... Olha só, que alguma coisa certa não tá... Alguma coisa errada não está certa. Porque a maior parte respondeu assim, ó, vai ser um paraíso. Aí, no segundo, eu fiz uma outra pergunta assim, ó. Agora seja sincero em relação à sua estrutura familiar. Quem é a sua prioridade? Seu marido ou seus filhos? A maioria foi meus filhos e não meu marido. Aí qual que é o BO? Assim, só a questão de tempo. Se a minha prioridade é meus filhos, de duas, uma. Ou eu vou. Esses filhos vão se sentir inconscientemente responsáveis por continuar me mantendo como mãe realizada na vida. E aí eles não vão ter condição emocional de sair para a vida deles. E então aí nós encontramos o quarentão que ainda mora com o pai, com a mãe, a que ficou para a titia, dentro desse contexto de mãe que colocou o filho como a razão da vida dela e não o marido. Ou esses filhos não sentem permissão. E isso é um processo inconsciente, viu, gente? Não é aqui, não. Ou eles não sentem essa permissão para ir para a vida, ou eles pensam nessa maneira que a mãe tem de querer encontrar satisfação neles e vão para a vida. E esse casal, eu tô falando isso para vocês porque eu tenho gente muito próxima de mim que eu vejo isso, gente. A dinâmica é de cortar o coração. É casal que mora debaixo do mesmo teto e não são casal. Dormem na mesma cama, mas não se perderam um do outro na maternidade e na paternidade, porque teve um erro de prioridade. Então, a prioridade da esposa é o marido. Claro que nós não estamos falando aqui de uma mãe que está com um bebê recém-nascido, que é uma dependência extrema, né, Marcinha? Ah, amor, hoje não vai dar para colocar almoço para você, serve lá. Nós não estamos falando de coisas assim. Nós estamos falando de coisas... o pai corrige o filho, eu entro no meio, brigo com ele para não brigar com o menino. Aí o menino não conhece a autoridade do pai, porque a mãe entra no meio, porque a mãe não deixa o pai ser o pai. E de repente, esse menino vai para a vida, e quem sobrou para mim é alguém que eu não tenho nenhuma admiração, nenhuma completude, não tenho paixão, não tenho mais nada. E ficam dois idosos dentro de casa, no maior desgosto. Colocar os filhos num lugar que não é deles é destruidor do seu casamento, para você e principalmente para ele. Daí a importância de cada um no seu devido lugar, que é o tema da nossa live, né, Marcinha? E quando a gente tem essa consciência de estar no lugar também, aí eu vou de novo para a coisa do autoconhecimento, né? Como é importante a gente olhar para a nossa história, como é importante a gente... Eu vi um pastor dizendo o seguinte, que a gente precisa ser pós-graduado em nossa história, conhecer tudo sobre nós, né? Quem são meus pais, quem foram meus avós, quais são as histórias que aconteceram na minha família. Tenha curiosidade sobre isso, sabe? Sobre a sua família. Porque às vezes tem segredos de família guardadinhos lá, debaixo de 7 capas, 7 chaves, trancadinhos, que podem ali causar problemas tão sérios lá no futuro para você e para seus filhos, né? E só em ver e ter consciência disso, você já poupa a sua família. E quando a gente fala disso, de você conhecer sua história, né, saber quem você é, você também vai tendo prazer em ser você, né? E estar com você. Aí eu já entro na questão do namorado. Essa namorada, esse namorado,
né? Agora no Dia dos Namorados, está todo mundo aí nos boticários da vida, nas vivaras, não sei, né, qual o tamanho do seu contra-cheque para ser o tamanho do seu presente. É. Mas, enfim, é o tempo de estar todo mundo aí, né, se presenteando. Ou os solteiros ali com a dorzinha de cotovelo, porque não estão nesse processo. E é tão perigoso isso, porque a gente tem que aprender a ser inteiro, sabe? Aprender, a palavra solteiro, eu aprendi isso tem muito tempo. Não lembro com quem foi, confesso. Acho que o pastor Luiz Hermínio, lá de Itajaí. Que a gente, solteiro quer dizer ser inteiro. E para você ser inteiro, você tem que saber quem você é. E para você saber quem você é, você precisa ir na fonte. E não tem outra fonte senão Cristo. A gente pode até colocar outras coisinhas e tal, mas a fonte é Cristo. Porque foi Ele que criou você do jeitinho que você é. Né? Com essas características, com essa história, com esse enredo aí, às vezes meio atrapalhado. Aquela novela meio mexicana. Né? Que tem gente que é novela da Globo. Mas tem gente que é novela mexicana, não é? Tem gente que é novela mexicana. É verdade. Né? Tem gente que é aquele filminho fofo da Sessão da Tarde, mas tem gente que, infelizmente, é drama mesmo. Né? O enredo da vida é muito pesado. Mas como é que você organizou isso para que você seja inteira? Para que você não vá para uma relação procurando seu pai, procurando uma menina mimada que, né, foi mimada pelo pai e está procurando essa réplica nesse marido. Então, é muito importante estar olhando para você, aproveitando essa solteirice, aproveitando esse tempo de namoro que ainda não está em aliança firmada, para você observar, para você ver se as visões são iguais, né? Se vocês dois estão olhando para o mesmo lugar, se os dois estão olhando um para o outro, querendo entender e conhecer e servir um ao outro de forma equilibrada. Porque aí a gente vai para a terceira lei, que é a lei do dar e do receber, a lei do equilíbrio. O relacionamento de um homem e de uma mulher, ele precisa ter equilíbrio. Não existe homem na frente de mulher e não existe mulher na frente de homem. Não existe machismo e tampouco feminismo. Nenhum dos dois aí estão cumprindo o papel correto, sabe? Então, o antídoto do machismo não é feminismo. O antídoto do machismo é os dois ocuparem o seu lugar e serem honrados por estarem nesse lugar. Esse é o antídoto, sabe? Você saber quem você é. E não ficar dependendo de uma bandeira, dependendo de um empoderamento que vem de fora. Como a Marcela falou, é buscar esse empoderamento que está dentro de você, que é a sua identidade real em Cristo. E aí você vai para um relacionamento sem estar procurando ocupar espaços vazios, porque você está inteiro, né? Você é uma namorada, um namorado, está ali literalmente observando se é isso mesmo. Sabe, com a pranchetinha, hoje eu sou um pouco mais fria, não era, né? Seria tão bom se a gente tivesse a mente que a gente tem, né? Ai, quem nos dera. Botar tudo com a mente, com a maturidade que a gente tem hoje, né, Marcinha? Eu queria ter a mente que eu tenho hoje, quando eu tinha 20 anos. Ai, quantas besteiras eu ia evitar de fazer na vida. Mas, por quê? Porque a gente precisa olhar essa relação de namorado é um tempo probatório, não está fechado o vínculo. Né? Então, por isso que é muito bom que você... Aí eu vou entrar um pouco na questão mesmo do se guardar, não é, Marcela? Como é importante a gente nos guardar na nossa alma nesse tempo de namoro. Está mesmo, hoje eu falo para as pessoas que são as minhas amigas, eu falo, menina, pega a pranchetinha, ó, se passem todos os, como é que eu falo? Quesitos, né? Todos os quesitos. Mas namoro não é casamento. Namoro é teste. Eu estou testando, quero saber se essa pessoa se encaixa naquilo que eu busco. E não é errado você ter as suas condições. O pastor Cláudio Duarte fala muito isso, né? Ele nunca quis ter sogra. Ele fala, eu nunca quis ter sogra. Então, ele gostava da menina, começava ali a coisinha, aí de repente ele perguntava assim, e a sua mãe, como vai?
Se ela respondesse assim, vai bem, tá tudo bem, ele já arriscava, não dá. E ali finalizava o relacionamento. Até que ele encontrou uma mulher e quando ele perguntou como vai sua mãe, ela disse, então, eu não tenho mãe. Opa! Essa é uma forte candidata. E nós temos as nossas condições, né? Se você não quer um homem que, por exemplo, vou dar um exemplo aleatório. Você não quer um homem que seja um homem que fale alto. Você não se dá bem com esse tipo de característica. Aí você namora um rapaz, de repente você vê que esse é o timbre de voz dele, é o timbre de voz dele. Se não dá pra você, namoro não é casamento. E não deve ser. Ai de nós e das meninas que entram no namoro e não se sentem na liberdade de sair. E não se sentem no direito de sair, de dizer, olha, muito obrigada por tudo até aqui, para mim foi o suficiente, eu estou terminando esse relacionamento, não é bem o que eu procurava. E finaliza o namoro, finaliza até noivado, porque noivado também ainda não é casamento. O casamento é aquilo que não é mais o lugar de fazer isso. Por isso que depende da saúde do namoro, para depois chegar lá na frente e a gente falar, nossa, não sei por que que isso, não sei por que que aquilo. Ai, mas você teve tempo para namorar. Foi que não tava com a pranchetinha na mão, né, Marcinha? Olha lá a Elaine falando, ó. É importante saber com quem você vai se vincular. É importante mesmo. O casamento é para a vida inteira, não é isso que nós estamos vendo aí. Pode até ser, mas para nós que conhecemos a Cristo, para nós que escolhemos caminhar com a Bíblia como a nossa regra de fé e conduta, nós não temos que ter esse entendimento. Vou casar, se não der, eu largo. Eu ouvi uma frase um dia que no namoro você abre bem os olhos, e no casamento você fecha. É assim que a Ana Paula Valadão. Eu vi esse videozinho. Ana Paula Valadão. Ela disse que acho que não sei se aconteceu entre ela e a mãe dela, ou se foi da mãe dela com a avó. E aí ligava no namoro. Vó, mãe, meu namorado aconteceu isso aqui. Abre o olho. Abre o olho. E aí foi e casou. Aí ligou. Nossa, mãe, fulano isso, fulano aquilo. Fecha o olho. Fecha. Já deu tempo, passou. Agora tenta seguir com isso daí. É o que tá tendo. Para hoje. Então, né? é importante, né? A gente ter esse cuidado mesmo, né? Essa sabedoria e aprender, gente, com quem já passou. O que a gente está falando aqui, porque é algo que a gente já passou por essa situação do namoro, do noivado, do casamento. A gente sabe, casou, é uma outra, né? Uma outra realidade. Não é aquela paixão, não é a mesma coisa. Uma coisa mais temperada, uma coisa mais, né, quentinha, menos conflituosa muitas vezes, mas antes teve que passar lá pelo turbilhão. E às vezes a gente define a nossa vida no meio do turbilhão, da paixão, né, aquela intensidade, não é esse, pronto, acabou. Porque esse, inconscientemente, parece com o meu papai lá, que eu queria tanto, né? Queria tanto que estivesse perto de mim, ou que às vezes estava até perto, mas não era um pai tão cuidadoso, tão zeloso, né, naquela filha. E eu me lembrei de uma história que aconteceu comigo. Eu estava atendendo, né? Na época eu estava atendendo pessoas, né? Fazendo atendimento ao público, e eu estava fazendo uma inscrição de um candidato lá, enfim. E aí chegou a menina com o pai, né? O pai dela todo vestido de policial. E aí eu olhei e falei, meu Deus, não, eu julgando o cara, né? Do alto dos pecados lá que a Flaira, como é Flaira Ferno, né? Falou. Ferro. Flaira Ferro, falou, né? Eu aqui do meu papel de julgadora, eu disse, rapaz, tão coroa com essa menina tão novinha, bonita, desse jeito. Aí ela entrou, eu ia ser atendida. Aí foi que eu descobri que, na verdade, ele era pai dela. Né? Ele não era o companheiro dela, ele era pai. E aí eu falei, poxa, você é o pai dela, que bonito, você veio aqui com ele. Ele é a minha princesa. E onde ela
casar, eu cuido dela, eu zelo por ela. E eu mostro a ela como é que deve ser o homem que ela vai casar. Uau, uau. E aquilo me Uma impactou mulher que muito. tem o vínculo com o pai curado, eu falo isso, não é qualquer homem que leva ela. Porque o primeiro homem que olha para ela e diz para ela, você tá linda, não é novidade para ela. Esse pai já alimentou ela disso. Ela é capaz de olhar e responder para ele, eu sei, eu sou mesmo, meu pai já me disse isso. Né? Agora, a menina, por outro lado, que não teve isso, que faltou nesse sentido, às vezes o cara tá de má intenção, tá ali na malandragem mesmo, e um bobo elogio dele é o suficiente para ela. Esse é o perigo. É por isso que a gente fala que a gente acaba que vai procurar o pai, é porque é aquilo que nos faltou, a gente sai procurando pela vida, a gente procura no namorado, procura no marido, enquanto isso, quem podia nos dar é o pai. E se ele não pode dar, né, Marcinha? Como a gente sabe que as constelações funcionam nessa lei do equilíbrio que você está falando, aquilo que não foi possível para o seu pai te entregar, porque talvez ele também não teve. E algumas pessoas não dão conta de dar o que não tiveram. Outras sim. Eu sou uma que consegui dar aquilo que eu não tive. Mas isso é algo tão individual, tem pessoas que não conseguem. Então, aquilo que não foi possível para o teu pai te entregar, nós vamos usar aquele termo que a constelação diz, que é o tomar o pai. Recebe de bom grado o que foi possível para ele. E se alimente daquilo que ele pode. E se dê por satisfeita. Claro que eu estou falando isso, não é um movimento de magia, não é algo que vai mudar de repente na sua alma, mas vai ensinando a sua alma a olhar com gratidão para aquilo que o seu pai pode te dar. E se alimente, lembre, relembre. Faça aquilo que a vaca faz. O que a vaca faz? Como é que chama mesmo? Ruminar. Ruminar, né? A vaca, ela engole, fica guardada em algum lugar, depois ela volta, mastiga de novo, engole de novo. Nós precisamos... Oh, gente, a vida, a natureza, Deus deixou tudo para nós desenhado, né, Marcinha? A gente que não consegue ler. Então, você... Ai, nossa, meu pai me bateu tanto, mas ele só te bateu? Você não tem uma cena de nada de bom que aconteceu entre você e seu pai? Sim, uma vez ele me deu alguma coisa que eu pedi. Vai nisso, se alimenta disso, deixa isso ampliar na sua alma e deixa isso ficar por cima das dores, das memórias que ficaram. Tome esse pai, né? De golinho. Eu tenho uma amiga consteladora, ela fala, pai e mãe, a gente não toma de gole, a gente toma de colherinha. Então vai lá, pega um pouquinho de pai e engole. Daqui a pouco você vai lá, se alimenta de outra coisa, vai deixando essa gratidão, porque quanto mais você se enche, se fortalece desse pai, você libera o seu namorado, o seu marido, de suprir você de necessidades que eles não podem, porque eles não são o seu pai. Isso que você precisava era do seu pai. Se não foi possível para ele dar, e provavelmente, talvez, como o meu caso, meu pai já é falecido, não é possível para ele me dar. Então você vai e busca naquilo que ele tem, no que houve, no que aconteceu, no que pode ser visto com gratidão e se alimenta daquilo. Aí o seu pai te sustenta e você vai preenchida para o seu marido. E aí você quer do seu marido coisas de marido e não coisas daquela menina que precisou do pai e não recebeu. Né, Marcinho? E vai saber, inclusive, quando é abusada, não é? Quando esse marido ele não está no papel, né? Não está assumindo o seu lugar, né? Está assumindo ali um lugar de querer mandar, de querer ter autoridade, de querer, porque é algo também que é muito mal compreendido, é a questão da autoridade do homem sobre a mulher, né? Muitas acham que essa autoridade é um tacão, você faz o que eu mando e não sei o quê. Não é, né? A Bíblia quando o Senhor, né, instituiu essa relação do homem e da mulher, é uma relação que para o homem, se a gente for observar, é talvez, não vou dizer que é mais, mas talvez mais doadora do que para nós, porque ele tem que ele é comparado a Cristo, e Cristo se doou
morreu pela igreja. Então, quando o marido está nesse lugar, ele faz de tudo por essa mulher. E se você tem um marido desse, você é facilmente submissa a ele. E esse submissa também não é o que você quer hoje, meu marido? Assim, não. Qual é a sua missão, meu filho? Você vai fazer o quê? Qual é o seu plano de viagem, né? Nessa jornada aí? Qual é o seu plano de viagem? Eu estou aqui para a gente fazer essa viagem juntos, eu vou te ajudar. É tipo entrar num carro, a gente, né, quando vai viajar com o marido, que o marido está dirigindo, né? Não sei vocês, mas é tipo, você está ali com papel higiênico para limpar o vidro, você está ali atento se vai vir alguém, vai vir um bicho, vai vir um. Você está ali, vamos diminuir essa velocidade aí que está muito rápido. Olha os meninos no carro. Copiloto! Não é? É o copiloto. Às vezes até uma copiloto chata. Mas a gente está ali como ajudador idôneo, não é uma subserviência. Submissão não é subserviência. Então, quando você não tem isso muito claro, né, do papel desse homem, o lugar desse homem, o seu lugar, aí vem os abusos, aí vem as permissividades, né? Quantas mulheres se permitem viver numa relação tóxica, né, de violência, porque não entendeu o lugar dela também. Acho que também a gente precisa ter isso bem claro. A gente tem um lugar, a gente tem um papel, a gente tem valor, né? O homem tem que ter muito cuidado em lidar com a gente, não é de qualquer jeito, não se fala de qualquer jeito com a mulher, né? Não se aborda uma mulher, não, meu filho, vamos falar direitinho, viu? Calma, baixa o tom de voz, ao menos, porque isso também são tratativas. Essa igualdade, Uhum. ela é muito, muito, muito importante, Marcinha, porque o que a gente vê nessas dinâmicas de mulheres que se colocam aquém, abaixo do marido? O que a gente vê que é só uma questão de tempo? Esses maridos perdem o encanto por elas. Por mais que ele tenha prazer em ser o mandão, em ser o fortão, em querer que isso, que aquilo, no fundo, o que o homem quer de alguém é alguém lado a lado. O homem quer alguém com ele. Porque se a mulher se coloca nesse lugar, esse tipo de hierarquia aqui, ó, não é de constituição de casal, é de constituição familiar. Pai, mãe e filhos. Se a mulher se coloca nesse lugar de extrema servidão, é uma mulher que não diz, não, mas espera aí, vamos conversar, vamos decidir junto, não é só do seu jeito. Assim não tá bom pra mim, amor. Vamos combinar de um jeito que fique bom pra nós dois. Se ela não assume, se ela não briga com a amorosidade, briga pode ser a maior forma de mostrar amor. Briga não é gritaria, não é vingança, não é palavrão, não é humilhação. Briga com amor inteligente. Aquilo que fala assim, não, amor assim não. Nós já conversamos, nós já combinamos, você não está fazendo a sua parte. Eu faço questão que a gente recomece para a gente ajustar. Se a mulher não briga por esse lugar de igualdade para com esse homem, e acontece isso daqui com o tempo, isso se reflete principalmente na questão sexual do casal. Ele vai perdendo o encanto porque ela vai ficando aquém, ela vai ficando no lugar de pequena. E se ela fica no lugar de pequena, ele fica no lugar de grande, isso fica lá no inconsciente reverberando como, gente, eu tô com uma menina, eu tô com uma criança, eu tô de pai dessa mulher. Eu mando, ela obedece, eu mando, ela obedece. Eu não quero ficar casado com filha. Eu não quero ficar casado com criança. Eu quero uma mulher pra mim. Então esse homem se desencanta. É desafiador, né, Marcela? É nem desafiador para ele estar perto de uma mulher assim. E o contrário também é perigoso. Não sei se vocês concordam, as meninas que estão aí, mas você também está no lugar. Cadê o pessoal que está com a gente aqui na live? Cadê vocês? Vocês estão tão quietinhos? Falem alguma coisa aí. A mulher também que se posiciona nesse lugar de eu sou a bambambam, eu não preciso de homem, eu não quero. Também vai, com o tempo, isso também perde interesse. Porque tem que haver equilíbrio. Tem que haver equilíbrio. É o dar e o receber. As pessoas que só dão, elas se sentem como que o outro está em dívida. E quem recebe sente como se... Deu uma travadinha, Marta. Como?
Deu uma parada no seu, Marcela. Voltou, voltou. O seu ainda está aqui, ainda. Para mim, parou. As meninas que estão aí estão vendo, tá ouvindo direitinho a gente? Voltou? De vez em quando a sua imagem está travando para mim. A imagem trava e o som fica enrolando, aí depois ele desenrola tudo de uma vez. Tá assim também. O pessoal que está com a gente, como é que está o sinal? Vocês estão ouvindo bem? Está travando Tá para vocês também ou não? Só para mim? travado. Eu tô Eles travado. dão um retornozinho para nós da qualidade do sinal, Márcia. Eu já dei uma conferidinha aqui no meu Wi-Fi, estou no Wi-Fi certinho. Está travando às vezes. Elaine, está travando a minha imagem ou está travando a imagem da Márcia? Está travando. Você está no seu Wi-Fi certinho, Marcinho? Voltou. Tudo bem? Como é que tá aí? Tá travando Está travando um pouco. As duas, Bel. Bel de Ai, Andrade. está travando as duas. Puxa vida. A minha Eu voltou vou abrir normal. a minha porta aqui, então. Eu vou abrir a minha porta, porque aí o sinal abre um pouquinho melhor. Pra mim aqui tá normal. Mas Tanto eu tá agora. travando as duas. A de Andrade voltou. Não é? Beleza. Voltou normal, viu? Aí, acho que vai dar agora. Agora sim. Eu abri a porta aqui também para melhorar o meu sinal. Qualquer coisa, vocês dão um retorno para nós. Né, Marcinha? Agora ficou legal. Uhum. Ficou bom até para mim a sua imagem agora. Pode seguir. É. Eu estava falando de dar e receber, né? Dessa importância desse equilíbrio. Até dentro dessa questão da constelação, algo que eu aprendi, por exemplo, quando a mulher ela está numa posição muito alta com relação ao marido, né? Às vezes a mulher está ganhando mais do que o marido, e não só o ganhar mais, mas ela reforça isso, né? O dinheiro é meu, eu que né, ganho mais do que você, eu sou mais bem-sucedida. Esse comportamento empoderado, ele pode gerar algo muito perigoso, que é, sabe o quê? Traição. Porque na compensação, né, ele não consegue lhe dar contrapartida. Então ele foge dessa relação, ou ela foge dessa relação. Então é muito importante que a gente esteja de olho nesse dar e receber. E não falo só de dinheiro, de atenção, né, de tempo, de qualidade, né, de estar ali os dois ali juntos, ali, né, de estar um preocupado com o outro. Essa troca constante. E aí eu me lembro da Trindade, viu, Marcela? Eu vou aqui colocar Ah, que talvez, lindo. né, a É mesmo. Trindade, quando a gente fala da Trindade, eles têm o que nós chamamos de dança de honra. Você não vê em nenhum momento Deus falando do Espírito Santo de uma outra, ou Jesus falando do Espírito Santo de outra maneira que não seja com honra. O Espírito Santo também, para Jesus, é assim, é como se ele estivesse o tempo todo, não, ó, não, você é mais, não, você é incrível, É você é verdade. poderoso, eu preciso de você. Jesus fala, olha, eu vou, mas vai vir alguém muito melhor. Se eu não for, você não vai ter um consolador. Então, eu acho muito incrível essa dança. E parece que o Senhor nos convida a gente ter essa relação com o nosso esposo de dança, de honra, sabe? Porque às vezes a gente vai e localiza no filho, por exemplo, aquele defeito que o marido tem, diz, oi, tu é igual ao teu pai. E a gente às vezes não esquece de pensar aquilo que é bom, né? De honrar aquilo que é bom no nosso marido, de elevar. Pronto? Entende, meninas? Quem está
falando. Agora voltou. Quem tá Agora voltou. tá? Tinha dado uma travadinha mesmo. A Elaine fez um comentário verdadeiro. Ela escreveu assim, ó. Mulheres fortes afastam os homens. O homem não mede força com mulher. Ele sai. Uhum. Ele sai mesmo. E eles saem de várias maneiras. Voltou, né, gente? Voltou pra mim. Voltou pra vocês também? Val perguntou aí, ó, Valdenice. Ô, Val, beijo, minha amiga. Podemos pensar que o outro vai até onde permitimos? Sim, Val. O outro vai até onde a gente permite. Tem coisas que a gente tem que dizer assim ou não, aqui basta, né? Aqui já deu. Quando você vir, né, que nessa relação, por exemplo, o tom de voz está aumentando, porque vai ter um momento que você vai ter, como a Marcela falou, você vai brigar com o seu marido, você vai ter uma DR, mas o tom de voz precisa aumentar, né? Você precisa estar gritando para que toda a vizinhança esteja ouvindo ali seu problema com o seu marido, ou ele com você. Então, se chegou a esse nível, já é hora de dizer, olha, até aqui já foi. Ou para, né? Ou não tem como a gente continuar mais. Então, com certeza o outro vai até onde a gente permite. E a gente precisa, e aí vai entrar o alto valor, né? Essa coisa de você conhecer, como é importante você se conhecer. Como eu falei com Marcela também, uma frase que eu ouvi hoje, que diz assim, não é possível administrar um território exterior enquanto você não é dona do que acontece dentro de você. Não tem como administrar uma relação conjugal, né, uma relação ali de namoro, de noivado, e outras relações, se primeiro você não é dona do que está acontecendo dentro. E quando a gente fala de dono, aí a gente como cristão, né, a gente sabe que esse domínio a gente tem entrega para aquele que reina, né? Mas é você olhar para você, você entender os seus sentimentos e entender a sua história, tomar cuidado com isso, entenda a sua história, olhe para a sua história, né? Olhe para esse pai, olhe para essa mãe, olhe para esse avô, olhe para essa avó, procure saber da sua história, né? O que aconteceu? E aí, minha mãe, como é que foi seu casamento? Né? Se você ainda tem a oportunidade de conversar com sua mãe. Como é que foi o casamento do meu avô? Como é que foram as relações? Entendeu? Tem algo que aconteceu com vocês? E vai trazendo para a luz, que a verdade liberta, gente. Né? O Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente pensa que essa verdade é somente a verdade sobre Cristo, sobre o reino de Deus, mas é a verdade sobre nós. Né? Paulo também está dizendo, quando você não se abandona, você começa a ter seu autoconhecimento. Você não pode Verdade. se abandonar, né? Se deixar, não, né? Aí é como se fosse uma cidade sem muros, porque quem não cuida, né, desse território interior, quem não tem esse cuidado com quem se vai acontecer. Ela é uma cidade sem muros, e cidade sem muros entra qualquer um. Aí você é maculada na sua alma, você é maculada nas suas relações, e aí como é que vai administrar outras coisas? É lixo em cima de lixo, se você não souber tratar, né, com sabedoria. E aí, se a gente consegue fazer esse processo, né, Marcinho, num período de namoro, nós vamos para um casamento e vamos inevitavelmente chegar na fase da maternidade. E quanto mais eu estou inteirada, quanto mais eu estou inteira de mim, eu não preciso ficar me buscando, me construindo na minha dor, transferindo isso para os meus filhos. Né? E que é o que geralmente não acontece com a gente. Nós chegamos na maternidade com a alma ainda muito ferida, com marcas muito profundas do nosso relacionamento, né? De pai e mãe. E, inevitavelmente, principalmente aquilo que eu mais criticava na minha mãe, eu reproduzo na minha maternidade, né? Aquilo que eu falhava na hierarquia, porque eu me apiedava da minha mãe, como se fosse possível que eu pudesse querer cuidar de alguém que é maior que eu. E a nossa mãe sempre é maior que nós, né? Ela que nos deu a vida.
Não que eu não possa ter compaixão. A compaixão enobrece o outro. Mas a piedade aguça a impotência do outro. E eu não posso olhar para minha mãe como se ela fosse impotente, incompetente. Então, ali onde eu me emaranho, né, que é o termo que a gente usa nas constelações, que é quando nós, ainda que, principalmente por falta de conhecimento, rompemos com as leis da vida, que são a lei da hierarquia, a lei do equilíbrio das trocas e a lei do pertencimento, quando eu me emaranho, não vivendo debaixo dessas leis, eu reproduzo. Eu reproduzo por amor e eu reproduzo por ódio. Os dois extremos, por excluir e por aprender igual, mas de um lugar errado, eu reproduzo na minha maternidade. E aí é o que você falou, vira lixo em cima de lixo. Então, a criança ferida que eu fui, da minha mãe, continua ferida mesmo na minha vida adulta. Eu transfiro essas feridas para os meus filhos, que transferem para os filhos deles, e de repente nós perdemos aí a oportunidade de honrar e glorificar a Deus, sendo nós aquelas que param o fluxo da dor, aquelas que interrompem o fluxo da desgraça, o fluxo dos relacionamentos que nunca dá certo, o fluxo das mulheres que estão sempre frustradas, mulheres que não conseguem evoluir para a vida, e tantas coisas que cada uma de nós carrega, né? Cada um de nós tem um padrão. As mulheres da nossa família sempre têm padrões estabelecidos. Que esse padrão pare em nós, que a nossa humildade de aprender, de conhecer, de nos submeter às coisas da vida e principalmente a palavra de Deus, parem em nós e nós sejamos um campo de um novo fluxo de vida. E eu me curei disso, a minha filha foi melhor que eu, e a minha neta é melhor que a minha filha, e de repente começa uma geração para cima. Isso é a vida abundante que Jesus quer dar. Que comece em nós, que comece em mim, comece em você, né, Marcinha? E os nossos filhos sejam mais que nós, sejam melhores que nós, conquistem o que não foi possível para nós conquistarmos. E nisso nós nos sentimos honradas. Assim Jesus, o Pai e o Espírito Santo se sentem honrados quando nós pegamos tudo que eles nos deu, ali no estar consumado, e construímos em cima disso. Jesus deixou isso muito claro quando ele disse assim, ó, vocês farão obras maiores que a minha. Verdade. Todo pai, toda mãe vibra na alma quando os filhos conseguem mais que eles. Isso é a verdadeira honra. Eu quero ser essa, que de um lugar de humildade consegue mais do que a minha mãe pôde conseguir. E eu vou amar toda e cada vez que os meus filhos puderem ir mais longe que eu. Mas para isso alguém tem que parar. Alguém tem que enxergar, alguém tem que dar o devido lugar, alguém tem que equilibrar as coisas, alguém tem que estar no seu devido lugar, né, no sistema, diante do sistema familiar, no relacionamento com o marido, porque aí a nossa vida segue para o mais, segue para a abundância que Jesus já nos deu. Não é isso, Marcinha? Você tem mais alguma coisa, Flor, para acrescentar, para a gente ir finalizando a nossa live? Eu queria falar disso, da importância de que autoconhecimento é poder, né? Mais do que nunca. Mergulhe em você, né? Seja uma, como eu falei no início dessa live, seja uma pós-graduada em você, em sua história, porque isso vai ser assim, de grande valor não só para você, afinal não é sobre nós também, né, Marcela? E assim, quando eu escolho ficar do lado do meu marido até hoje, eu não estou pensando só em mim, né? Em detrimento de tantos percalços que acontecem dentro de um casamento, e eu digo sim. Eu até fiz um post no meu perfil lá, quando eu fiz 20 anos de casada, e falava justamente isso. Eu tenho dito sim, dia após dia, para esse homem, porque eu tenho consciência de que não é só sobre mim, porque virá depois de mim uma outra geração, uma outra geração e uma outra geração.
E eu não quero ser aquela que estabelece um padrão de quebra de aliança. Eu não quero ser aquela que desistiu, né? Diz assim, não dá mais, não é do jeito que eu quero, não está fazendo do jeito que eu quero, então. Mas eu quero ser alguém que deixe um legado de que o amor não acaba. Porque o amor de Jesus por nós não acaba. Né? Então, toda vez que você fala desse relacionamento entre homem e mulher, é esse relacionamento de Cristo e a igreja. É esse convite para você olhar para essa relação perfeita de Cristo e a igreja. Então, quando a gente vai se conhecendo, vai entendendo, né, que não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre meu casamento, sobre minha relação, é sobre nós, né, sobre toda uma... O sim é diário, né, Elaine? É diário, é todo dia um sim. Às vezes a vontade de dizer não, às vezes a vontade de dizer, olha, não, fazer igual a Noiva em Fuga que eu te falei do filme. Né? Quem não assistiu ainda, assiste esse filme Noiva em Fuga. É dizer não, e sair correndo e dizer, ó, tchau. Eu brinco aqui em casa, tem dia que a vontade é sair correndo 3 dias sem olhar para trás. É sim, Mas verdade, a gente diz sim, porque a gente sabe que não é sobre nós. A gente quer estabelecer claro, um né, legado Marcinha? para as Você próximas gerações. falando aí, mas é importante a gente deixar claro aqui que nós estamos falando de coisas que não são desses percalços do casamento, mas que não são coisas, por exemplo, nós não estamos dizendo sim para um homem que nos bate, Sim. nós não estamos falando sim para um homem que nos trai. Esse sim diário é dentro de tudo aquilo que um casamento vive comumente, que pode ser ajustado. Né? No mundo onde hoje as coisas estão tão diferentes, nós não queremos incentivar um sim para você que sabe que o seu marido, que o seu novo marido abusa da sua filha, um sim para um homem que te humilha diante das pessoas. Nós estamos falando de um sim dentro de um padrão suportável. Você não deve dar esse sim diário se esse não é o seu caso, né? Porque às vezes a mulher ouve isso de nós e ela está ali Vai dizer, debaixo de um ó, relacionamento destruidor com certeza. e ela acha que ela precisa continuar dizendo sim. Cada caso é um caso, né, Marcinho? Com certeza. Não, e assim, falou em violência, falou em humilhação, né? Falou em quebra de aliança, porque na verdade esse quebra de aliança já foi quebrado lá primeiro. Né? Quando você diz sim, a menos que você diga assim, já tá não há muito tempo, ele já disse não. Mas quando a gente fala dessa questão de você se autoconhecer, até nisso, você saber o que você pode suportar e o que você não pode suportar. Né? O que é algo que está tratando o seu caráter e algo que está maculando o seu caráter, maculando a sua identidade. Aí é outra coisa. Mas há coisas que você vai ter que morrer um pouquinho, né? Infelizmente, Uhum. a relação tem que morrer um pouquinho. Você fala, não, fulano não vai mudar nisso aqui. Eu vou ter que conviver. Não quer viver se não for morrer, né, Marcinho? Um pouquinho. Tem que morrer, tem que aprender a morrer de pouquinho em pouquinho. E se viver todo mundo junto, não dá certo, não. Né? O que tem que morrer, precisa morrer. O que precisa viver, tem que viver. Mas só o autoconhecimento consegue colocar a gente numa boa avaliação disso. Enquanto a gente não se conhece, não se aprende, não se entende, a gente deixa viver o que tinha que morrer e a gente mata o que precisava viver. Em todas as esferas. E isso é destruidor. Por isso que Então, a fórmula servir a Cristo, servir a Deus, estar no casamento e autoconhecimento, gente, empoderamento é você se conhecer. saber O da sua verdadeiro é esse, né, potencialidade, Marcinha? saber o que você é bom, né, também. Você sabe o que você é bom. E naquilo que você é mal. Não é negar o que você é bom, mas é você reconhecer naquilo que você não é bom, que você é mal, que você tem fraqueza. Isso é que é empoderar-se disso. Né? Quando Paulo É diz, quando verdade. eu sou fraco, é que eu estou forte. Paulo debilidade. Isso que empoderava tanto aquele homem. E é isso. Pra mim, É isso mesmo. Oh, que delícia de live! Que gostoso!
Que gostoso estar aqui com cada um de vocês que entrou, que participou. Vocês que vão assistir depois essa live gravada, vocês podem deixar os comentários de vocês, né, logo abaixo aqui da tela. Vocês podem conhecer o perfil da Márcia Maristela, que eu carinhosamente chamo de Marcinha. Eu gosto de chamar Márcia de Marcinha. Eu amo. Ai, que Eu me sinto gostoso. aliada quando alguém me chama de Marcinha. Amo. Ai, que bom. Então, vocês podem conhecer o perfil dela, conhecerem o Instagram da Marcinha, que é maravilhoso. O pessoal que é seguidor dela, fiquem à vontade para conhecer também o meu perfil. Nós estamos aqui para servir a vida, né, Márcia? Para servir as pessoas. Nós escolhemos fazer da nossa profissão uma missão. Nós queremos viver tudo que nós sabemos de Cristo, levar essa vida através da nossa profissão também. E estamos à disposição para servir vocês naquilo que for necessário. A Val falou assim, peguei pela metade, mas já gostei, depois assisto. Isso mesmo, Val, assiste lá que você vai gostar. Então, a cada uma de vocês, obrigada por terem vindo, obrigada pela paciência. Vocês podem complementar essa live com comentários, né, no Instagram, vai ficar salvo no meu e no Instagram da Marcinha também. E você, querido, por ter aceitado esse convite, por ter vindo. Eu fiquei muito feliz de ver a nossa conexão, estamos nós aqui. E mais a minha florzinha, que eu falei, Márcia, eu não posso entrar debaixo, porque senão vai parecer que é o meu cabelo. Aí eu tô bem jogadinha pra cá. Foi um prazer receber vocês. E você também, viu, Márcia? Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um privilégio estar com você. Então, um beijo para vocês. Feliz Dia dos Namorados. Reflitam um pouquinho. Compartilhem essa live. Manda para aquela amiga sua que você percebe que está um pouquinho perdida nesses 3 papéis masculinos que são tão importantes na nossa vida. Compartilhem a live e estejam aí de olho no nosso Instagram, que vira e mexe em datas especiais, nós estaremos novamente aqui para abençoar a vida de vocês. Né, Marcinha? Com certeza. Um beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Bom final de semana para vocês. Feliz Dia dos Namorados e tchau.